Um beijo pra ele, não sabe o nome, um beijo pra ele aí, pro pai dele. Ô, meu menino, o Corinthians estreia amanhã no Brasileirão, 19 horas, Arena Corinthians contra a Chapecoense. Então, Benja, o Corinthians ele tem que aproveitar um momento ruim que a Chapecoense vive. A Chapecoense não está atravessando um bom momento, inclusive no gol. Você não é identificado com nenhum time, porque o Corinthians tem de aproveitar. Não, mas e o momento não é ele me fez ruim, uma acabou de ser questão campeão referente ao Corinthians. Perdeu Não, mas o final da a Recopa. Chapecoense não tem jogado bem, Pascoal. Inclusive, o goleiro que está jogando lá é Arthur, o nome do goleiro? Arthur. Também não está passando confiança. O Corinthians tem que aproveitar esse bom momento que vive também para poder ganhar bem na estreia do Campeonato Brasileiro. Esse é o tipo de jogo, Pascoal, que não pode desperdiçar pontos. Claro. Retorno do Fagner. O Corinthians está tentando contratar o Cicinho, mas o Ludogorets quer que ele amplie o contrato por um ano. Nossa, desde 80, era em 89, a gente estava ser um filho do Cicinho agora. Mas o Ludogorets quer que ele amplie o contrato por mais uma temporada para emprestá-lo ao Corinthians. E só deve acontecer na abertura da janela internacional, quando terminarem os campeonatos europeus. E tem mais um mês ainda de campeonato lá, na Bulgária, antes dele ser cedido ao O Corinthians. Corinthians estreia contra quem? Contra a Chapecoense. Amanhã à noite. Amanhã é 19 horas. Arena. O Cicinho não vai jogar. Arena Corinthians, Amanhã, 19 Arena horas, Corinthians. amanhã. Arena Corinthians amanhã. O que eu vou fazer? Eu colocarei o meu terno. Não faça isso. Não, por favor. Não faça isso. Eu te imploro. Você vai botar um chapéu? Não, por favor, eu tô te pedindo. Chapéu Panamá, você vai Eu tô te botar? pedindo. À noite é um- Eu te dou uma coleção do Chet é um do Baker. Sean Connery. Eu te dou uma coleção Não, box do Miles Davis. Não vai. Não, eu te pago pra você ver o Rei Arthur lá. Qualquer cinema que você escolher. eu vou colocar. Eu vou cantar quem eu Simpson. vou Please don't até go. Itaquera assistir o jogo. Não faça isso. Não, tá louco, você tá maluco? Colocarei a minha melhor botou o roupa. seu terno de linho? Não, linho à noite com frio não dá, né, Bosco? E amassa pouco o terno de linho. Ele vai chegar Ele vai é chique, pra boa. Terno de linho era chique eu gosto, na eu década de gosto. 70. Mas eu sou old school. Então é o seguinte, Eu vou botar aquele chapeuzinho. vou colocar aquele chapeuzinho Panamá? Sean Connery, o Sean Connery, a boina. que ele faz naquele filme Procurando Forrester, que é lindo, esse filme é lindo, eu indico pra vocês, é lindo, lindo, lindo demais. Procurando quem? Forrester, ele é um E onde que escritor... você vai? Não, eu vou no Você vai no Corinthians. cinema, onde é que você vai? Que é o Rubens Evaldo Filho, ele agora, Corinthians. E aí eu vou colocar minha melhor roupa, porque o Corinthians hoje joga o futebol mais bonito do Brasil. Ferrou. Mais bonito. Deu uma gorada agora que Não tem nada, não vem com essa não. Não vem com essa não, não vem com essa não. Esse ano já foram dois times assim. Ô, Ivan, você tá acreditando? O Corinthians mudou de patamar de janeiro para maio. O Corinthians hoje é um time visto de uma outra forma. É um time que vai entrar no Brasileirão para brigar para ser campeão, para conseguir vaga para Libertadores. Acho que tem tudo pra isso. É um time extremamente ajustado. O Carille já mostrou a sua competência, só que esse grupo que ele tem à disposição tem um limite. E acho que ele tá chegando próximo do limite. Se a diretoria do Corinthians conseguir dar mais umas duas peças extremamente qualificadas, o Corinthians tende a melhorar ainda mais esse Cleison rendimento. seria essa peça? Da Ponte Preta? Não. Um bom bandeiro. bom Nem o Cleiton que está à disposição. Você viu o que ele falou? Você viu o que o Flavinho falou? Não escutei. Não, tipo um bom bandeiro. Mais uma vez ele fez uma insinuação de que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem. Erro seu Flávio Gomes, que houve um estudo mostrando e apontando que o Corinthians ele foi um dos times mais prejudicados pela arbitragem no Campeonato Brasileiro do ano Campeonato passado. de Marte, do ano Não, passado. Campeonato Brasileiro do ano Você é louco, passado. imagina. O senhor é extremamente recalcado. O Corinthians Ele é começou insuportável, tem razão, fazendo mano. um Tá trabalho demais essa bastante perseguição. humilde, certo? Começando um trabalho bastante humilde, se defendendo, saindo aos poucos, conforme as vitórias... O que aconteceu? Não, a legendinha ali. Hoje, isso é Não perigoso. tem que fazer. né? Isso. As vitórias foram chegando, isso foi encorpando o grupo, os jogadores foram ganhando mais personalidade, então o Corinthians conseguiu se encorpar. Agora tem um limite. Esse time já está próximo do limite, precisa qualificar ainda mais. Baseado em quê? É isso que eu ia saber. Eu queria saber baseado em quê? Estipular o limite. Porque hoje, coletivamente, o grupo tá tão ajustado que você não consegue identificar quem é o melhor jogador do time. Rodriguinho longe. Jô. O Cássio não tá jogando muito. O Fagner eu não tá quero saber jogando qual- muito. por que o O limite? Guilherme Qual é o Arana não tá limite? jogando muito. Mas por que O Pablo tá Porque, jogando porque muito. todo Gabriel, Barcelona Chegou no limite dele aí, o que aconteceu? Ganhou tudo. O Corinthians chegando no limite dele, ele já ganhou um Paulista. Tá ganhando tudo. Ele pode ganhar a Sul-Americana perfeitamente, ganhou duas vezes o Laú. E aí vai pode encontrar ganhar mais Brasileiro. dificuldade no Se Campeonato você quer dizer Brasileiro. o seguinte, que ele pode dobrar o fio, aí é outra história. eu acho O limite dele é suficiente Eu para acho ganhar um engraçado brasileiro. o seguinte. Eu acho que esse time... Garotão, eu acho engraçado o seguinte. Se o time vai uma porcaria no Paulistão, olha...
ferrou. Se o time vai bem pra caramba, mas chegou no limite, então tá tudo ruim. Peraí. Principal momento pro... Peraí. Principal momento pro Ivan Drago. Eu não terminei ainda. Principal momento pra mim. Você se auto... Beleza. Você tá jogando em casa. O senhor é o comandante, você tá jogando em casa. Claro. Aqui a regra é nós. Eu vou respeitar. Só que tem um detalhe. Esse time muito bem ajustado, todas as individualidades começam a se destacar, certo? Claro. Esse time pode entregar um futebol, certo? E tá entregando bem. Tá entregando muito bem. Só que ele vai ter um limite, porque todos estão muito bem e cada um tem um limite. Quem tá muito bem? Eu acho que hoje Todos existem jogadores, elencos mais qualificados do futebol brasileiro. Você está supondo que outros times que têm elencos melhores do que o do Corinthians Vão poder entregar muito vão mais. chegar no patamar maior. Claro. Como o Corinthians chegou mais cedo, ele tem um limite. Porque cada jogador tem uma qualidade Por que você técnica. acha que Então o o São Corinthians Paulo vai chegou ser agora? campeão brasileiro, porque ainda não atingiu nada. O Flamengo, Mas Palmeiras e Flamengo. quem tá colocando o São Paulo como um dos favoritos? Quem você coloca aí, então, nessa lista? Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Ixi, ó, já tá botando o Corinthians lá embaixo. Não, mas Não o Corinthians, tô colocando, não tô eu concordo. Em colocando. termos de elenco com o Ivan, esses 4, em termos de nomes, Claro. eles têm mais ficou potência. claro que o Ivan falou. Não, mas esses elencos aí que claro, ele que o citou, limite desses Atlético, elencos o melhores Cruzeiro, o Palmeiras e o maior Flamengo, do que o do Corinthians. eles têm uns leques ali maiores do que o Corinthians para poder optar, tá Claro. certo? Dentro do elenco para poder escalar os jogadores. Achei estranho Só esse que o negócio é o comentário. seguinte, Ivan, eu concordo com você nesse sentido, mas o futebol praticado pelo Você tá Corinthians concordando hoje... comigo? Peraí. Sim, Você isso também concordo. concordou comigo? Concordo com E você? Dois Só que o bandeirinhas. futebol por favor. praticado hoje pelo Corinthians é melhor. Só você discordou. Não, Quer dizer, senhor, você eu não discordou de concordo. mim? Você está Sangue do meu sangue? subestimando. Você está Você não entendeu o que eu falei. subestimando o potencial dos jogadores do Corinthians. Não tô Porque subestimando. você acha que eles já chegaram quase que no limite. Não tô subestimando. Claro que tá. Mas, ô Ivan, eu vou te Me cita um meia melhor que o Rodriguinho. Não, mas no futebol peraí. Brasil. Ivan, Diego. Mas ele tá entregando o limite dele. Diego. Como você sabe? mas não é só limite. Ivan, Porque o vamos Rodriguinho analisar. tá vivendo a melhor fase da carreira Mas dele. ele não pode continuar. É a opinião dele, gente. Mas, Não é gente, opinião, não. Não é opinião. O futebol não é uma ciência exata. O futebol não é uma ciência exata. Ivan, recentemente no campeonato inglês, o Leicester foi campeão, tendo um elenco inferior a Manchester City, a Manchester United, a Liverpool, Mas a eu não Arsenal, estou desmerecendo a Chelsea. o Corinthians. Então, mas é que tá. Você está Existe a duvidando do possibilidade do Corinthians. Corinthians crescer É mais. só acho. Você está duvidando. E o que o Mano está falando é verdade. Eu acho que ele está chegando no Um limite. sim. elenco modesto pode ganhar o campeonato. Acho que pode ganhar o campeonato. Deixa eu te dar Mas um toque. acho que pode chegar. Acho que tá chegando no limite. Mas tudo sim. não acho. Mas é lógico. Mas quem é aqui Vamos que falar pode na fazer? prática. Na prática, Deixa eu hoje, te dar um toque, o time do Aqui, Corinthians pode não ter um quem é que tá elenco jogando igual... mais do que o time do Corinthians? Corinthians... É isso que eu ia falar. Pode Quem não joga ter um melhor elenco igual o que o Corinthians Flamengo, hoje igual o Palmeiras. Mas agora, o time do Corinthians hoje, futebol não é acho. Tá jogando muito. Eu comecei Quem desmereceu o Corinthians? Você tá tudo no Eu acho. comecei o ano. Dá uma bola eu de cristal comecei o pra ano ele. muito desconfiado com o Corinthians. Muito. E você Mas eu só humilde tô pra elogiando. Muito. E fiz um discurso aqui dizendo o seguinte: o Corinthians não ganha nada esse ano. Quebrei a cara. Mas quem Quebrei, falou mal? Assisti o final de semana passada, por exemplo. Mentira. Eu assisti os 4 jogos do Corinthians, as duas semifinais, Isso dá um os dois da beijo, semifinal não, contra o São Paulo e os 2 jogos da final contra a Ponte Preta. E assisti atentamente Corinthians quarta-feira contra a Laú. Gente, tem alguém jogando melhor do que o Corinthians? Eu não estou falando que o Corinthians está jogando Mas você menos tá que outro prevendo time. que Você acabou está de jogar azulando o Corinthians. Vou dar um exemplo. Eu acho mesmo que o Corinthians vai chegar num limite por conta da qualidade técnica de cada jogador. Vou dar um exemplo. Se você conseguir um ponta qualificado ofensivamente, muito mais que o Romero, que possa Olha aí. fazer as mesmas coisas. Peraí, não, deixa eu posso terminar? coitado do Romero, Posso marca terminar? bem, faz gols, ajuda na construção de Artilheiro jogada. da Arena do Artilheiro da Arena aí não serve. Eu não disse isso. Ah, não. Eu não disse Quem isso. falou foi a tia da venda ali na frente Ô, Sormani, e repercutiu Sormani, aqui, Sormani, ecoou O aqui. ponta do Corinthians entrega muito mais a parte tática. O futebol é tático. Mas ninguém disse que os outros não vão fazer também, Sormani. Se você conseguir... Mas o Romero é extremamente competente, taticamente falando. Ele é competente, eu não disse que ele é um incompetente. Eu só disse que se o Corinthians conseguir um ponta
que consiga também entregar na parte tática a mesma coisa que o Romero e ao mesmo tempo agregar na parte ofensiva, o Corinthians se torna mais poderoso. Você quer mais ainda ofensivamente do que o Romero? O cara é artilheiro da Arena. O cara fez o gol do título contra a Ponte Preta. Você acha que então o Corinthians não precisa de um outro jogador? Eu acho outra história. Outra história. Você está deturpando. Vocês já estão com o Ivan Drago tá indo bem. É isso aí. É a mesma coisa. Fábio Sormani. Inclusive os câmeras também largaram as câmeras. O Jô hoje tá passando por um momento fabuloso. Ninguém pode falar um A do Então, Jô. significa que ele não vai poder continuar assim. Ele vai poder continuar. Então o que você tá falando que eu não entendi? Mas é o que ele tá chegando naquilo que a gente esperava. Ele não vai passar disso. Como gente, mas isso pode ser suficiente pra ganhar o campeonatu. Mas ninguém disse que o Corinthians não vai ganhar campeonato. Você falou! Eu só disse que o Corinthians está chegando no limite, ele vai brigar. A pergunta dele foi, o Corinthians pode brigar? Eu disse pra ele, tem tudo pra brigar. Aí você falou, não, Flamengo, eu Palmeiras, só acho que o Corinthians pode chegar no limite. O time da venda da esquina. Você colocou um monte de time melhor que o Corinthians. Eu entendi perfeitamente. Eu coloquei no mesmo patamar, A impressão que deu é que ele colocou o Corinthians no mesmo nível do Atlético Goianiense. Exatamente, a impressão que me deu foi essa. Você ouviu o que o Mano falou? Repete pra ele. A impressão que deu é que você colocou o Corinthians no patamar do Atlético Goianiense. Não. Porque você elogiou. Você não deu ênfase ao elogio. O ênfase que eles querem, certo? na verdade, É com a mesma ênfase que você deu na crítica. Que dá ênfase pro Não, mas Corinthians. é verdade. Por exemplo, o Romero hoje, o Ivan, eu concordo, ele ajuda muito na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele deixa um pouco a desejar com relação à parte técnica dele. Ele não é um jogador extremamente habilidoso, mas ele sabe jogar. O Romero, porque ele é um cara raçudo, mas é um cara que sabe jogar. Quem não ele quer não é um cara desse? Eu vou dar mais um exemplo. Só rapidinho. Se todo time tivesse um Romero, não ia ter essa preguiça toda. O Corinthians começou o ano de forma bastante desconfiada. Ninguém imaginava que ele poderia chegar nesse patamar. Nem o técnico. Mas depois da chegada do Pablo... Nem o técnico. Depois da chegada do Pablo, do Jadson... Por conta desse elenco. Coisa mudou. Por conta desse elenco. Ninguém imaginava que chegaria nesse patamar. Fala rápido. Então, exatamente. É a mesma coisa que se cobra de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Com esse grupo pode entregar muito mais. Agora ficou bem claro que eu não entendi nada do que você falou. Rápido. Como você não entendeu nada? Ficou bem claro que ficou dúbio. Não querem entender. Olha aqui. Uma aliadinha aí. Aqui precisa falar bem. Precisa falar bem. Precisa falar bem do Romero. Rápido. Precisa falar bem de Itaquera. Rápido. E Joaquim Grava é o melhor médico do mundo. Desculpa. O empresário do Pablo deu umas cutucadas no Corinthians aí via imprensa? O que aconteceu? Deu uma entrevista ao site Wall dizendo que os 4 grandes de São Paulo, os outros grandes de São Paulo, né, têm interesse na contratação do Pablo e eles já manifestaram esse interesse via outros empresários e não a ele. E que ele esperaria até a terceira rodada do Corinthians, até a terceira rodada do campeonato, para que o Corinthians manifestasse o interesse na contratação do jogador. Só quero posicionar, eu perguntei isso para uma importante figura do Corinthians e ele me disse o seguinte: o Corinthians tem até novembro para manifestar o interesse na contratação definitiva do jogador. E o Corinthians já manifestou esse interesse ao Bordeaux, que é o detentor do vínculo do jogador. E o Corinthians já avisou que vai executar, vai contratar o jogador. Vai pagar quem? Vinho? Para com ele. A falta de informação respeito. é séria, pô. A falta de respeito com o Pascoal e com o Corinthians. Complementar? Por favor. O Corinthians tem algumas viabilidades. Não pode cair morto. Que aí? Para com isso. Mas continue. O português é o Barcelona aqui da O Corinthians não precisa de dinheiro, porque tem um jogador que está no Bordeaux que o Corinthians aí tem 50%. Explica para esse cidadão aqui. O Corinthians pode ficar só com 25%. A participação dele. O Corinthians ficaria com 25% só do Malcom e ficaria definitivamente com o Pablo. Esse é um dos planos. O segundo plano é a saída do Felipe. O Fernando César, que é teu amigo empresário dele, falou aqui, tem essa frase, saiu numa matéria, numa entrevista que ele deu pro UOL. Ele falou, quero resolver com o Corinthians até a terceira rodada do Brasileirão. E vai resolver? Não. O Corinthians só depois a janela vai estar aberta europeia e o Corinthians vai tratar com o Bordeaux. Não, mas o Pascoal, aí sabe o que eu acho que ele está se referindo, o empresário do Pablo?
Porque não basta o Corinthians só se acertar com o Bordeaux. O Corinthians ele precisa também alinhar um acordo com o jogador. Sim. Porque hoje a escravidão acabou. Mas, por mais que o Corinthians ele compre o direito primeiramente, o Corinthians federativo... precisa se manifestar ao Bordeaux. Não, sim, claro, perfeito. Porque mas o talvez detentor ele do vínculo do mas jogador. Pascoal, talvez ele esteja se referindo a uma situação que o Corinthians deveria tratar diretamente com o Pablo com relação a um novo acerto, porque aí passa a ser um novo contrato. Sim. Aí é questão de luvas, um aumento salarial possível que ele deve pedir também para permanecer durante, sei lá, 3 anos que o Corinthians queira contar com ele. Talvez ele esteja se referindo a essa Aliás, parte. o Pablo acertou a zaga do Corinthians. Pô, olha aqui, Claro. O Pablo fez o Balbuena melhorar o patamar. Em cima do que o Mano falou, tem outra frase do Fernando César, o agente do Pablo, dizendo pro UOL: o Corinthians escolhe o caminho errado, de nada adianta resolver com o Bordeaux. Eu não acho que esse seja o caminho a situação errado. com o Bordeaux, são Pascoal, dois tá caminhos, são dois caminhos paralelos. A vida é feita de caminhos. Você tem a escolha certa e a o Corinthians escolha errada. Os paralelos do ritmo, lembra o Faustão que falava, né? Lá na Globo, lembra? Um acertava nada com o outro. O Corinthians está acertando a situação com o Bordeaux no Balancê. Balancê, lembra? Balancê. Você trabalhava lá com ele? Sim, eu tive a oportunidade de... Pois foi uma grande honra na minha Fausto carreira Silva. de ter substituído o Fausto Silva. Faustão, torcedor do Peixe. Faustão, um cara fantástico. Gente, Faustão é um cara fantástico. um cara legal e eu Vamos balancei ver que ele agora, apresentava. calando a boca Adivinha. deste integrante. Convidado do programa. Não, De novo. o nosso iogurte, que é pequeno e azedo, Flávio Gomes. Quem classificou, Sport ou Danúbio? Esporte. Levou um Nos couro de- pênaltis. Magrão!